Olá, meus amigos do Centro Espírita Caminho da Verdade, da cidade de Registro, São Paulo. Cumprimento também os nossos irmãos de outras religiões, simpatizantes desta doutrina consoladora, que nos assistem neste momento. Sejamos todos bem-vindos a este estudo. Falar do Espiritismo para mim é uma grande alegria, porque eu aprendo e também porque os meus ouvidos são os primeiros que ouvem. E aí eu me sinto na obrigação e no dever de fazer aquilo que eu faço. Mas nem sempre eu consigo. É claro que às vezes ainda erro. E nessa hora o que acontece? A minha consciência toca um alarme, como se ela disparasse uma buzina e me dissesse: calma, isso não está certo, isso está errado. E é por que isto acontece? Porque a nossa consciência é o nosso juiz mais implacável. Porque é lá na nossa consciência é que estão gravadas as leis divinas, as leis de Deus. E que leis são essas, né? São leis que nós precisamos seguir, são regras a serem cumpridas. Assim como as leis sociais, as leis divinas, aliás, as leis civis, que nós não podemos infringir, nós não podemos violar nenhuma lei dos homens, porque senão nós seremos advertidos, seremos punidos e até mesmo multados, não é verdade? Então, só que as leis do homem, elas mudam de tempos em tempos, porque o homem ainda está imperfeito. Mas as leis divinas não. As leis divinas, elas são imutáveis, elas são perfeitas, como Deus é perfeito. Elas são leis que dão equilíbrio e harmonia ao universo. Então, o nosso universo, todo ele, é regido por leis. E para abrandar a curiosidade, né, de muita gente, podem estar perguntando: mas quais são essas leis? Que leis são essas, né, que nós temos que cumprir e que eu não desconheço, porque elas estão na minha consciência? E eu vou contar para vocês. São 10. E para facilitar o entendimento, para que a gente possa guardar com mais facilidade, eu fiz uma senha que nos ajuda a lembrar de todas elas. E essa senha é Pilastra DC. Pilastra, por quê? Pilastra nos lembra um pilar, algo muito forte, muito firme, né? E a sigla DC é depois de Cristo, que nós sabemos, né? Então, o que acontece? Pilastra DC, porque com o nascimento do nosso Jesus, do nosso Salvador, é que nós começamos a aprender a viver da maneira correta de como chegarmos ao Pai. Não diz ele: você só chegará ao Pai se for por mim. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, Pilastra DC, para nós lembrarmos dessas leis. Então, vamos lá. P nos lembra a lei de progresso. I, a lei de igualdade. L, a lei de liberdade. A lei de adoração. S, lei de sociedade. T, lei do trabalho. R, lei do progresso. A, lei de justiça, amor e caridade. D, destruição. E C, conservação. Estas, então, são as 10 leis divinas que nós devemos sempre estarmos atentos e não violarmos nenhuma delas. E hoje nós vamos falar exatamente da lei de sociedade. Então vamos. Nós fomos criados simples e ignorantes.
Ignorantes não na maneira pejorativa, né, de se falar, mas ignorantes porque nós desconhecíamos as leis divinas, nós desconhecíamos as verdades espirituais, né? Então, todos foram criados simples e ignorantes. Até os espíritos puros foram criados desta forma. Jesus foi criado desta forma. Deus não privilegia nenhum de seus filhos. Então, todos nós fomos criados de uma forma para conseguirmos progressivamente chegarmos a ser espíritos puros, né? Se nós somos indivíduos, nós somos um só apenas, não existe ninguém grudado no outro, porque não existe almas gêmeas, cada um é cada um tem a sua vida, o seu livre-arbítrio, né? Então, já ao nascer, nós dependemos de outra pessoa. Quando nós nascemos, nós precisamos de alguém que nos cuide, que nos alimente, que nos banhe, porque senão nós morreríamos, né, se fôssemos viver sozinhos. Então, Deus fez o homem para viver em sociedade. E para facilitar essa comunicação, o que Deus fez? Nos deu a palavra, o diálogo. É através do diálogo, através da palavra, é que nós nos comunicamos, é que nós nos entendemos. Então, vejam, o homem é um animal social. O homem é um animal social. Nós precisamos uns dos outros para nós nos relacionarmos, porque com eles nós desenvolvemos as nossas potencialidades. Então, é somente no convívio com os nossos irmãos é que nós podemos desenvolver e contribuir também para o aprendizado do outro e desenvolver assim as nossas potencialidades morais e intelectuais, né? No livro Jesus no Lar, Jesus nos conta uma história em que ele diz que as primeiras pessoas com as quais nós nascemos e nós vivemos aqui na Terra são eles os primeiros e os mais importantes instrumentos que nós recebemos do Pai para edificarmos o reino dos céus dentro de nós. Então, vejam, são eles, os nossos parentes, os instrumentos da nossa perfeição, porque são eles que nos ajudam nesse contato, nesse convívio e nessa troca, né? Porque, vejam bem, quando nós convivemos com um parente malvado, uma pessoa difícil de lidar, o que é que nós fazemos? Nós exercitamos a nossa bondade, nós provamos e desafiamos a nós mesmos a bondade. Quando nós convivemos com um indivíduo que seja ingrato, que não reconhece, que não agradece, o que é que nós exercitamos? O perdão. Quando convivemos com alguma pessoa doente da nossa família, nós exercitamos a nossa capacidade de socorrer o outro. Mas alguém já ouviu dizer, eu não preciso de ninguém, né? Tem sempre aquele que se acha arrogante e acha que ele não precisa de ninguém. Mas isso não é uma verdade, é um ledo engano, porque diariamente nós precisamos das pessoas para nos alimentarmos, para nos calçarmos, para nos vestirmos, né? Por exemplo, neste momento onde eu estou, na cadeira em que eu estou sentada, alguém precisou fazer essa cadeira, alguém trabalhou nela. Mesmo também a mesa do meu trabalho também foi feita pelas mãos de um artesão, de um marceneiro, enfim, nós precisamos uns dos outros. E é por isso que desde pequeno Jesus nos ensina, amai-vos uns aos outros, porque nós precisamos do nosso irmão. Ele é o nosso instrumento de trabalho. É com esse instrumento é que nós vamos construir este reino dos céus dentro de nós. E é somente assim é que nós vamos galgar outros degraus, né? Então, o contato com outras pessoas é que nos permite modelar o nosso caráter.
Então, nós podemos contar uma historinha parecida com a nossa vida. Vocês conhecem aquelas pedrinhas branquinhas, roliças, que existem nos rios? Lindas pedras, bem branquinhas. Só que essas pedras, lá no início do rio, lá no começo, onde elas nasceram, elas não eram desta forma. Elas eram escuras, pontiagudas e não eram nem um pouco branquinhas, né? Só que elas vieram rolando rio abaixo. E nesta longa viagem que elas vieram descendo rio abaixo, anos e anos, sofrendo esses atritos umas com as outras, é que elas se transformaram e ficaram branquinhas daquela forma, branquinhas e brilhantes. Parecido com a nossa vida, não é verdade? Então, nós somos parecidos com essa história das pedrinhas. Por quê? Porque a primeira coisa que nós precisamos aprender quando nós chegamos ao mundo, quando nós estamos na convivência com outras pessoas, chama-se tolerância. Nós precisamos ser indulgentes com os defeitos das pessoas. Não queremos ter a pretensão de mudar ninguém, de dizer, fulano deveria ser diferente, deveria mudar, deveria fazer como eu. Nós precisamos aprender a suportar, a aceitar os defeitos dos outros, porque é nessa convivência, nessa transformação que nós vamos tendo de encarnação e encarnação é que nós vamos aprendendo, né? Por quê? Porque através da tolerância é que nós começamos a compreender os nossos desafetos. Por quê? Porque os afetos não tem necessidade nenhuma, porque nós já aprendemos com o primeiro olhar, nós já nos simpatizamos com eles. Então, os nossos desafetos, primeiro nós toleramos e depois nós amamos. E um outro item a ser observado na lei de sociedade é a vida de isolamento. Aquele que resolve se afastar da sociedade, se afastar de tudo, viver sozinho num local afastado, como nós diríamos antigamente, seria um ermitão, né? Então, aquele que foge do convívio social, que vive sozinho, existe uma pergunta no Livro dos Espíritos, está lá na questão 769, em que eles disseram que são uns egoístas esses que fazem isso, porque Deus, ele não pode considerar agradável, não pode agradar a Deus uma pessoa que se condena a não ser útil a ninguém, nem a ele mesmo, porque dessa forma ele não está aprendendo a viver em sociedade, ele não está convivendo com ninguém. Então, os espíritos responderam que eles são egoístas, né? Sem o outro e sem esses atritos que nós contamos dos rios, das pedrinhas, né? Sem essa jornada trabalhosa e por vezes muito árdua que nós encontramos na nossa vida, essas criaturas seriam como essas pedras, né? Pontiagudas que estão lá, paradas, né? Inertes, estáticas, sem querer caminhar, né? Então, aquele que se isola com o pretexto de crescer espiritualmente, ele não passa de uma experiência egoísta. Por quê? Porque ele se afasta das lutas, ele se afasta das diferenças, ele se afasta de tudo que lhe permitiria crescer, que lhe permitiria evoluir, de aprender a conviver com as incompatibilidades, né? Então, ele vai passar pela vida sem crescer, sem evoluir, sem se transformar. Então é como nós falávamos das pedrinhas, ele não se transforma, ele não evolui, ele não cresce. Tem outro item também da lei de sociedade, que os espíritos nos falam sobre o voto de silêncio. É uma outra questão que está no Livro dos Espíritos,
na questão 772, e eles perguntaram também sobre o voto de silêncio. O que pensar do voto de silêncio? Então, tem uns que se afastam da sociedade, querem viver sozinhos, isolados. Não quero saber de ninguém, vou viver a minha vida, não preciso de ninguém. Lê do engano dele. E outros, então, que fazem voto de silêncio. Então, vamos ver o que os espíritos disseram. O voto de silêncio absoluto, da mesma maneira que o voto de isolamento, priva o homem das relações sociais que lhes podem fornecer as ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Então, veja, outra tolice que não agrada a Deus. Salvo aqueles que se isolam do mundo para se devotarem ao amparo dos infelizes. Aí sim, vejam, eles não se isolam da sociedade, eles trabalham para ela. Então, isso agrada a Deus. Por quê? Porque eles estão cumprindo a lei de amor, a lei do trabalho, a lei de caridade. Então, isso sim é agradável a Deus. E agora, outro item muito importante dos laços da lei de sociedade são os laços de família. Então, os laços de família, que são o suporte básico de tudo, a nossa família. Então, vejam, as famílias é que dão formas à sociedade. A sociedade, nós podemos dizer que elas são o reflexo das famílias. Vejam a importância de se ter uma família bem estruturada, né? O que é ter uma família bem estruturada? É uma família baseada no respeito, no amor ao próximo, no amor a Deus, nas condutas cristãs. Isso sim é uma família bem estruturada. E toda a sociedade, né, que tiver uma família dessas, formada por famílias dessa forma, claro que serão sociedades que haverão de crescer muito mais. Então, as famílias, elas dão forma à vida social, né? E para que isso aconteça, para que essas famílias sejam bem estruturadas, o que é que precisa ser feito? É preciso que o chefe do clã desta família tenha qualidades morais, que ele ame e respeite os seus filhos, que ele tenha maturidade espiritual para enxergar que o futuro está nas mãos desta infância, desses filhos. A humanidade de amanhã será o que nós fizermos com esta infância. Vejam a importância da infância. A humanidade de amanhã será o que nós fizermos com essa infância. Então, se nós trabalharmos, se todas as famílias trabalharem desta forma, nós haveremos de formar a grande família, a família universal que tanto Jesus espera de nós, né? Então, quando todos, ou melhor, quando cada grupo social estiver vibrando dentro desta mesma sintonia, quando as suas bases todas estiverem fincadas, né, no respeito que deve existir entre todas as criaturas, aí então nós entenderemos que não foi o acaso que nos uniu, que nós todos somos almas necessitadas, que nós viemos aqui para evoluir. Nós vamos entender que o nosso lar, ele deverá ser um local acolhedor, onde o amor, onde o perdão sejam exercícios diários. Então, a necessidade que nós precisamos desse convívio com os nossos parentes, com os nossos familiares, é de extrema importância para o nosso crescimento, né? Então, nós podemos, então, concluir que nós somos, que a lei de sociedade, nós precisamos viver o Cristo, e para viver o Cristo é conviver com o próximo. Então, meus irmãos, se nós quisermos ser felizes, nós não podemos violar nenhuma dessas leis, nós não podemos desrespeitar nenhuma lei divina, porque elas constituem o roteiro sublime da nossa evolução.
E o que nós precisamos fazer é viver o Cristo, conviver com nossos irmãos, conviver com o nosso próximo, aceitando, como nós já dissemos, sem pretensão de querer mudar, sem querer implicar com seus defeitos. Olha a importância de nós sermos tolerantes. É muito sério, é muito importante. Nós precisamos dos nossos irmãos para nós alcançarmos a nossa evolução, para nós galgarmos degraus. Deus, meus irmãos, em seus sábios desígnios, Ele não nos fez perfeitos, mas sim perfectíveis. E para nós atingirmos essa perfeição que nós estamos destinados, nós precisamos uns dos outros. Não tem como escapar disso, porque não tem como nós desenvolvermos, como nós nos burilarmos as nossas faculdades intelectuais e morais, se não for através do convívio social. Então, meus irmãos, esta é a lei de sociedade. É assim que precisa ser feito. Então, que Jesus nos ampare, que Jesus nos ilumine, para que nós tenhamos força e coragem, para que nós não sucumbamos mais. Já chega. Nós precisamos seguir em frente, rumo ao Pai e rumo à luz. Muita paz a todos. E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.